Boa tarde, gente. Então vamos continuar. Hoje é a parte 2 da nossa aula de função quadrática. Hoje eu vou começar falando sobre os zeros da função quadrática. Então vamos lá. Chama-se zero ou raiz, tem essas duas nomenclaturas, ok? Da função do segundo grau, lembrando que a função do segundo grau é escrita dessa forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Um número real x, ou seja, achar o zero da função é achar o valor de x, tal que f de x é igual a zero. E o que é f de x? Relembrando lá da função do primeiro grau, é o mesmo que y. Ou seja, para eu achar x, eu vou ter que chamar y de zero. E aí, basta resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Chamei f de x de zero, só que joguei aqui para o final. Só que nesse caso aqui, os zeros da função quadrática, eles vão ser calculados através da fórmula de Bhaskara, porque é através de Bhaskara que a gente resolve equações do segundo grau. E o zero da função quadrática é uma equação do segundo grau. Então, relembrando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, onde o delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá, vamos aos exemplos aqui. Determine os zeros das funções abaixo. Letra A, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, gente, eu vou fazer aqui a letra A. Eu, Gisele, gosto de ensinar sempre resolvendo pelo Bhaskara. Mas antes de tudo, a gente precisa determinar os coeficientes dessa equação. Quanto que vale o a? O a está aqui, junto com x ao quadrado. Quem está na frente dele? Ninguém. Se não tem ninguém, é o mesmo que 1. B. B é o coeficiente do x. Quem está na frente do x? Menos 5. E o c, que é o que a gente chama de termo independente, está aqui, 6. Então, eu sempre vou começar pelo Bhaskara e vocês vão ver o porquê disso mais ali na frente. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, o delta vai ser menos 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Estou só substituindo de acordo com os valores dos coeficientes. Menos 5 ao quadrado, 25. Aqui, repito esse sinal, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Delta positivo, então eu continuo, vou jogar na fórmula de Bhaskara. Então, x vai ser igual, repete logo esse sinal de menos, não esquece ele. O valor do b, que é menos 5, então parêntese, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, então 2 vezes 1 também. Então, aqui, menos com menos vai virar mais, 5 positivo. Mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 1? 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Cheguei aqui, eu tenho duas possibilidades. x1, que vai ser a possibilidade mais, então 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Então, essa aqui é a minha primeira raiz. E o x2, que é o com menos. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2. Vou espremer aqui 2. Então, a solução aqui, que são as raízes dessa equação, são 3 e 2. Raízes ou zero. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, aqui nós temos 4 exemplos. Para não ficar muito grande, eu vou deixar esse aqui para vocês fazerem como exercício e vou fazer a C e D porque são um pouco diferentes. Essa é uma equação completa, essa aqui também, essas duas não. Beleza? Então, a letra B faz exatamente igual à letra A. Então, vou fazer a letra C. Vamos lá. Quem é o A? 1. Quem é o B? Não tenho. Então, eu vou chamar de 0. E quem é o C? Tá aqui, menos 4. E agora? Quando B é igual a zero, quando um dos coeficientes é igual a zero, eu tenho duas formas de fazer. Eu posso resolver através da fórmula de Bhaskara, porque existe professor no 9º ano que ensina a fazer através da fórmula de Bhaskara, mas eu também tenho uma outra forma de fazer,
que eu particularmente acho mais chato. O que eu vou fazer? Se eu quero o zero da função, eu vou pegar essa função x² menos 4 e igualar a zero, correto? Cheguei aqui, como não tenho termo nenhum em comum entre o primeiro e o segundo, eu vou fazer o quê? Como se fosse uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, vou repetir x² igual menos 4 vai para lá, 4 positivo. E como que eu tiro esse quadrado daqui? Jogo ele para lá em forma de raiz. Só que antes de raiz quadrada, eu tenho que usar mais ou menos, porque eu tenho duas possibilidades. Então, x é mais ou menos a raiz de 4. E qual é a raiz de 4? 2. Então, x é mais ou menos 2. Então, a solução, os zeros dessa equação são menos 2 e 2. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês sinalizem para mim na plataforma. E aí, a letra C. Vou fazer a mesma coisa. Vou primeiro determinar os valores dos coeficientes para quem gosta de fazer através da fórmula de Bhaskara. Valor do A, 1. Valor do B, 3. Valor do C, não tenho, então é 0. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra C. Ih, gente, aqui é D, tá? Perdão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra C. Eu vou pegar essa função, x² mais 3x, e vou igualar a 0. Só que aqui eu fiz letra para um lado, número para o outro, porque eu não tinha nenhum termo em comum aqui, né? Aqui eu tinha letra, uma incógnita x, e aqui eu tinha só o termo independente, número. Aqui não, ó. Eu tenho a incógnita x e aqui eu tenho a incógnita x também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esta equação de uma outra forma para que a gente consiga resolver. Como? O que tem aqui que se repete aqui? O x, correto? Então, eu vou fazer o que eu chamo de colocar o x em evidência. Coloquei ele em evidência, eu abro um parêntese. Aí eu penso o seguinte, quando eu coloco um número em evidência, isso quer dizer que ele vai multiplicar por quem está dentro do parêntese. Então, x vezes o quê que vai me dar x²? X vezes x, correto? Então, vou colocar aqui. Esse sinal eu repito igualzinho, sinal de mais. X vezes quanto que vai me dar 3x? X vezes 3, né? Então, eu coloco 3 aqui. Fecho o parêntese e repito o resto, igual a 0. Sempre que tiver reescrevido esta equação, verifica para ver se reescreveu certinho. Ó. X vezes x, x². X vezes 3, 3x. Beleza. E agora? Primeiro eu vou pegar tudo que está fora do parêntese. O que está fora do parêntese? O x e o igual a 0. Correto? Essa é a primeira solução. X igual a 0. E como que eu vou fazer a segunda solução? Eu vou pegar o que está dentro do parêntese, que é x mais 3, e vou igualar a 0. Virou uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. X igual a menos 3. Então, a solução aqui da letra D são esses valores. Menos 3 e 0. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Sinaliza para mim lá na plataforma. Vou continuar no próximo vídeo.